Eu sou Clarice, eu sou diretora do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, é uma organização internacional e a gente atua em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Eu sou um consultor, fui professor de transporte e tráfego na Universidade de São Paulo e sou um consultor que atua aqui no Brasil e no exterior na área de transportes. Eu sou Poliana, eu sou mestre em engenharia urbana. Eu fundei uma empresa que se chama Courbana, que é desenvolvimento de cidades voltado para pessoas. Eu sou engenheira civil, mestre em engenharia de transportes e sou diretora de mobilidade urbana da Federação das Empresas de Transporte por Ônibus do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Suzy Balussier, eu sou jornalista, historiadora e trabalho há 25 anos com o setor de transporte público, com mobilidade urbana. Eu queria saber, na visão de vocês, assim, todo mundo olhando para a sua bola de cristal, como vocês imaginam a mobilidade pós-Covid? Porque tanto pode ser um cenário virtuoso, uma utopia, quanto pode ser um cenário vicioso e se tornar uma distopia. Então, eu queria ouvir os comentários de vocês nesse sentido, um exercício aí de futurologia. Que pode ser uma grande oportunidade, de fato, ser virtuoso, se a gente aproveitar a oportunidade de discussões e o financiamento, o barateamento de tarifa, a gente aproveitar esse momento e concretizar essas discussões de passado, né, discussões pretéritas, e a gente trazer para que sejam concretizadas nesse momento. As tão chamadas faixas exclusivas, a prioridade do transporte, para que a gente possa dar qualidade. Eu sempre falei que a gente nunca ia conseguir fazer com que as pessoas optassem pelo ônibus se ele estiver congestionado 3 horas no trânsito. Ele nunca vai ser uma opção da pessoa, seja ele confortável, com ar-condicionado, com cafezinho a bordo. Mas se ele tiver 3 horas no congestionamento, ele não vai ser opção, ele tem que ser rápido. Então, tem através de faixas exclusivas, com prioridade. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade. A cidade harmônica, com calçadas largas, onde as pessoas possam caminhar, possam ter ciclovias, pode ser uma cidade muito harmônica. Agora, de fato, o que vem acontecendo também nessa pandemia é que, no momento em que foram proibidos os veículos intermunicipais, os ônibus intermunicipais, de fazerem os seus trajetos, automaticamente o transporte irregular tomou conta do lugar. Foram as milícias que se organizaram, inclusive fazendo aplicativos para que as pessoas se deslocassem. Então, as pessoas, elas, de alguma maneira, elas buscam uma maneira de se deslocar. Então, o transporte irregular hoje no Rio de Janeiro, ele anda cada vez mais forte e voltando. Então, no município do Rio, a gente tem, através do Vale Transporte, uma redução de 70% de demanda, e as vans reduziram eles tiveram uma redução de apenas 30%, ao contrário de todos os outros. Então, e eles fazem o itinerário que bem quer, nem sem nenhuma fiscalização, enfim. Então, não é uma coisa que pode acontecer, de fato já está acontecendo. Então, é um receio muito grande se nada for feito. Então, sim, pode acontecer uma coisa muito boa se a gente souber aproveitar, os governantes souberem aproveitar o momento, mas já está acontecendo algo muito ruim. Eu tive um contato com um operador de Bogotá e o que me falou foi que a Câmara aprovou a criação de uma empresa estatal e que a empresa estatal vai começar a assumir as linhas das empresas que não conseguirem continuar a operação. Isso é super problemático, porque não necessariamente o custo, possivelmente o custo da operação de uma empresa estatal, que começa do zero, e vai começar, não vai ter a garagem, daí a ideia é assumir as garagens e tal, essa é a proposição, assumir os ônibus e tocar. É muito preocupante isso. Isso pode também vir a povoar as mentes de alguns dirigentes. Então, essa é uma atitude preocupante e, digamos, junto com o banco, né? Na realidade, que nós temos que pensar, porque custo vai custar, isso vai custar para o Estado, anyway, vai custar, de qualquer forma. Então, é melhor
você pensar numa solução similar, por exemplo, volto a falar, o que está sendo feito lá no Espírito Santo, que você pega, então, banca uma parte do custo, né? Que é o combustível, e daí você compra independentemente, e daí você compra diretamente junto à Petrobras, etc., um custo menor, vai acabar custando muito menor. Então, muito menos. Então, realmente tem que pensar de uma maneira abrangente e manter o sistema como está. Que é um sistema que sempre funcionou, né? Nós saímos das estatais porque não funcionavam, porque eram inchadas e prestavam um serviço que era ruim, que não era bom, que custava muito caro para o Estado, né? Custava muito caro. Então, isso é algo a ser evitado. As vans têm que evitar, porque elas vão congestionar todo o setor, né? Todo o viário, né? E efetivamente tem que passar essa questão da cobrança pelo condicionamento, na minha opinião. Tem que fazer isso, que é uma maneira de financiar o setor de forma perene, né? E daí você tem aquele que vai com o seu auto, ele paga pelo uso da via, coisa que ele não faz hoje. Ele não só ele usa a via, como ele impinge em todos um tempo a mais de transporte, porque ele é causador de parte do congestionamento. Então, ele tem que pagar por esse congestionamento. Eu me lembro que, há algum tempo, um estudo que era para implantar, faz uns 15 anos, aqui em São Paulo, implantar a tarifa para o congestionamento. E o que dava para arrecadar no ano, tirando o custo operacional, dava para implantar uma linha de metrô por ano. Então, enfim, é algo a ser pensado, mas vai precisar, você vai ter que garantir esse subsídio que vai só ter. Então, o subsídio é importante que ele seja amarrado, não é uma coisa solta, né? Tem que ser amarrado. Eu gostei dessa ideia do combustível. Daí você vai fiscalizando pela quantidade de viagens geradas e tal, a necessidade de combustível. Porque, é claro, não é para também ter daí um mercado paralelo de venda daí do combustível, né? Então, você tem que ter com tudo isso amarrado, né? Mas a gente tem que ter essas formas criativas e as grandes cidades têm total condição de implantar essa tarifa que está prevista na lei da mobilidade, né? Está previsto, né? A implantação de cobrança pelo posicionamento. Exercício de futuro é difícil, né? Bom, eu vejo como uma oportunidade da gente também olhar para a sustentabilidade, para a resiliência das cidades. Então, a gente já está vendo com a diminuição da gente circulando, ir e vir, o tanto que o meio ambiente tá agradecendo para a gente, da gente não estar degradando ele tanto. E o transporte a gente sabe que emite muita poluição. Então, é uma boa oportunidade da gente focar no uso do ônibus, não focar no uso individual de transporte mesmo, para que a gente consiga ter melhor mobilidade, para que a gente consiga não ter tempo de congestionamento, né? É um sonho isso, é um exercício de futuro, não ter congestionamento, que todas as pessoas consigam usar o transporte público com segurança. No meu exercício de futuro, é um exercício de sonho também. Bom, eu confesso que tem sido bem difícil ser otimista nesse momento, né? Eu acho que a gente pensa muito sobre as oportunidades, sobre o que a gente tem de possibilidade de transformação, mas eu aqui, né, na minha bolha de privilégio, fico olhando e pensando, a gente vai sair enquanto sociedade, enquanto coletivo, mais desigual disso. Assim, eu acho que isso... Eu tenho diariamente tentado pensar como é que a gente pode mudar esse prognóstico que eu acho que é o mais certo, né? De que a gente tem uma separação maior entre as classes de renda, quem está protegido, quem está mais exposto, não só exposto à contaminação, mas exposto a, né, enfim, todo tipo de qualidade de serviço que não é exatamente o que deveria ser. Então, eu acho que isso é um fato, é um prognóstico, mas eu tenho, de fato... Eu tenho realmente feito esse esforço de tentar olhar para o futuro de forma mais utópica. Ou, enfim, quais são as possibilidades que a gente tem que não sejam de fato essa distopia? Eu acho que o ponto que a Poliana traz sobre quais são alguns ganhos ambientais que a gente tem visto, né, do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, de emissão de poluentes,
locais, então a qualidade de ar das cidades. Eu acho que se a gente pudesse ter um pós-pandemia no qual a gente garante, ou mantém ou maximiza esse tipo de ganho, eu acho que isso é fundamental, né? Isso deveria estar, de fato, na prioridade das nossas agendas. Então, como é que a gente consegue garantir o transporte público de modo que ele também venha aí mais limpo, cada vez mais limpo e mais eficiente, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que a garantia a manutenção da discussão, na verdade, a expansão da discussão sobre a redistribuição do espaço público, né? A redistribuição do viário, a redistribuição da rua, e pensar como é que a gente garante o espaço para quem vai fazer o seu deslocamento a pé, como é que a gente garante o espaço para quem vai fazer o deslocamento com a bicicleta, como é que isso tudo está integrado com o transporte público, é a agenda pela qual a gente sempre lutou. Né? E agora a gente vê como ela é necessária e como os transportes ativos eles podem ser, de fato, uma peça essencial para a gente garantir esse deslocamento na retomada, para garantir o deslocamento agora, na fase que tem que haver uma contenção, para garantir o deslocamento na retomada e para garantir o futuro. Então, essa discussão a gente não pode perder. A gente não pode perder essa oportunidade e várias cidades do mundo falaram, agora é a hora. Agora é a hora porque os momentos disruptivos são momentos, eu acho, de fato, que as pessoas ficam mais abertas à mudança de comportamento, porque ninguém sabe o que eu vou fazer. Me diz o que eu vou fazer, porque aí eu faço. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de fato, tentar mudar comportamentos. É uma janela que se abriu de uma possibilidade de novos diálogos. Né? E eu acho que o que segue adiante com a gente são alguns paradigmas que já estavam em fermentação, novas ideias que já estavam em fermentação, né, que estavam em andamento, que já estavam ali sendo pensadas, e de repente a gente tem uma possibilidade de acelerar a adoção dessas. Né? Então, assim, a discussão sobre a bicicleta, a discussão sobre a mobilidade a pé, isso tudo estava borbulhando recentemente. A importância do transporte público, a gente está... Quantas vezes, eu lembrei hoje, eu e Richelle, há anos atrás, numa entrevista no Dia, a gente não está falando nada de novo aqui. A gente está há anos lutando por essa agenda, só que ali ela estava fermentando. E, de repente, agora, eu acho que tem uma possibilidade da gente acelerar as nossas agendas. É um olhar, né, nada distópico, naturalmente, mas eu acho que isso é interessante. Tem uma massa crítica em várias cidades que estão mostrando que esse é, de fato, um caminho. E acho que, só para concluir, nessa linha também, o momento que a gente está vivendo agora é um momento no qual a gente pode, de fato, reinventar a política pública. Né? As pessoas estão pensando, de fato, o que é a política pública, para quem que ela serve, o que é essencial na cidade, o que a gente precisa, né? Como é que a gente faz com que a cidade funcione, com que a gente tenha um foco no bem comum. Então, está tendo muita discussão sobre o controle social das políticas públicas. Acho que a gente acreditar que a gente pode reinventar a política pública, né? Que a política pública ela não é estanque, né? E que ela pode funcionar para o bem de todos e para o bem do país. Esse é o momento agora em que a gente vê que isso é possível. Então, essas são as minhas reflexões no sentido de não ser tão distópica, né? Não ser tão negativa e acreditar que a gente, de fato, tem muito o que fazer. Agora é uma hora que não dá para a gente parar. Né? Agora é uma hora que a nossa função é, de fato, acelerar o máximo possível a nossa voz, a nossa mensagem, a nossa narrativa, se aliar com outros parceiros, porque a gente tem uma possibilidade de fato, mudar o sistema de mobilidade nas nossas cidades. Então, bem utópica para você, Suzy. Eu gosto. Mas é interessante você falar essa questão da política pública, porque eu acho que esse foi o divisor de águas no enfrentamento da pandemia no mundo. Né? O próprio Macron, quando veio a público, pediu desculpas porque ele tinha abandonado o sistema de saúde pública francês, porque desde a década de 80, os especialistas na França já apontavam que ele estava próximo a um colapso, que dentro de 20 anos ele entraria num colapso. Passaram-se 40 e foi necessária uma pandemia para que isso ficasse evidente e fizesse com que o presidente viesse a público pedir desculpas. Ou seja, de alguma forma, eu acho que esse abandono das políticas públicas naquilo que é essencial, ele ficou evidente agora na crise. E eu acho que essa bandeira, essa necessidade, essa mobilização de retomar as políticas sociais, de cobrar as políticas
públicas, ela é fundamental nesse momento. Cidade compacta é algo fundamental, né? Mas não é imediato, mas é fundamental. Né? Políticas públicas e liderança, né? Liderança e gestão, eu acho que são as palavras-chave de fato, né? E como é que a gente ajuda a construir isso também, né? Eu acho que essa agora é a discussão. A gente sentir que cobrar, exigir, propor políticas públicas é nosso papel enquanto sociedade.